a vida de Daniel, os exemplos que nós vemos na Bíblia, quando nós lemos nos capítulos de Daniel, nós vemos os exemplos ali das visões que Deus deu para Daniel e dos livramentos que ele deu, que Deus deu para Daniel e para os seus amigos. E são uma prova, a vida de Daniel, ela é uma prova, ela é um retrato de como deve ser a nossa vida diante do Senhor, como deve ser a nossa vida de oração diante do Senhor. Quando eu começo a olhar para o contexto de Daniel, quando eu começo a olhar para como era relatado a Babilônia, como ela era e como aconteciam as coisas, não foge muito do nosso tempo. Às vezes tem coisas que acontecem nos nossos dias que causam mais espanto do que o tempo babilônico, né? Do que o povo da Babilônia. Existem coisas que nós vivemos hoje em dia, que talvez a gente olhe para a Babilônia e fale assim, a Babilônia era bem mais tranquilo. Se nós não tivermos uma vida de oração como Daniel teve essa vida de oração, nós teremos muito mais dificuldades, talvez será impossível nós vivermos no tempo que nós estamos vivendo. Hoje eu sou pai, e o Luca hoje ele está fazendo 4 meses. Eu sei que eu vou ter muitos desafios para ele, muito mais do que se hoje ele tivesse, sei lá, com 15 anos. Quando ele estiver com 15 anos, daqui a 15 anos, quando ele estiver fazendo, sei lá, os 15 anos, como que vai estar o mundo? Né, se Jesus não tiver voltado ainda. Como que vai estar o mundo, se hoje já está essa decadência? Como que vai estar daqui a 15 anos? Então, nós precisamos ter essa vida de oração, como o irmão Jair falou na semana passada, a constância na oração. E Daniel nos dá esse exemplo. E nós sabemos que Daniel ele orava 3 vezes ao dia, e nós imaginamos que essas orações de Daniel não eram orações, por exemplo, hoje a gente ora 3 vezes ao dia, no café da manhã, no almoço e na janta, né? 3 vezes ao dia, mas não era esse tipo de oração. Era uma oração de profundidade, uma oração de clamor, uma oração onde ele se entregava ali, sei lá quantas horas ele passava ali de joelho, ou clamando ao Senhor e falando com o Senhor. Ele tinha esse momento, essa vida de oração, e nós aprendemos isso, nós estamos aprendendo sobre isso. E isso fez Daniel ser provado algumas vezes diante do Senhor, passar por algumas provas com Deus, e nos capítulos anteriores, na cova de leões, ou na fornalha ali, onde o próprio Deus se manifestava, né, a favor de Daniel. E ele viveu essas situações na vida dele, e no capítulo 10, que é o que nós vamos ler aqui, não vai ser diferente. Daniel, ele se encontra muito aflito, por causa de uma visão que ele tem. O Senhor dá uma visão para Daniel, e ele fica muito aflito por causa daquela visão. Então ele começa a orar e pedir respostas ao Senhor sobre aquilo que ele tinha visto. Então nosso tema dessa noite é respostas das orações. Eu creio que todos nós que estamos aqui hoje já oramos pedindo uma resposta de Deus sobre algo, ou estamos esperando nesse momento uma resposta de Deus sobre algo. Talvez no passado você Deus te respondeu alguma coisa, talvez foi alguma coisa que você não esperava, ou foi alguma coisa que você esperava. Talvez essa resposta de Deus foi uma resposta rápida, foi uma resposta que demorou, mas Deus ele sempre vem com a resposta para as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos aos sinais, precisamos estar atentos a tudo o que Deus está fazendo. Estava conversando com meu irmão agora, e contando para ele, a gente tem um amigo muito próximo, que é o nosso barbeiro, e eu estava conversando com ele, e olha como Deus faz as coisas. O Senhor, ele deu essa mensagem, o Senhor deu esse tema, e ontem, enquanto eu estava cortando lá o cabelo com ele estava me falando de algumas coisas que ele está passando, e foi exatamente o que eu falei para ele, foi essa mensagem, sobre o capítulo 10, sobre respostas de oração. Ele ainda não é cristão, ele ainda não está numa igreja, ele ainda não aceitou a Jesus, mas o engraçado dele é que ele tem os melhores amigos dele, as pessoas que estão em volta, que é eu e o Ítalo, e os meus primos, e os nossos amigos, que eram da outra igreja que a gente são todos cristãos. Parece que Deus fala assim, vou proteger, eu tenho um plano para a vida dele, eu vou proteger ele aqui. E todos os amigos dele, ele tem um grupo com o Ítalo lá, que eles jogam
eles jogam um jogo lá no videogame, e eles jogam online e tal, e eles sempre se reúnem quase todos os dias para jogar, e são só cristãos que jogam, e falta ele. Eu falava para ele, poxa, você tem que tomar uma atitude, você tem que, né? E olha como Deus faz as coisas. Deus prepara os momentos certos para falar aos nossos corações, e eu ministrava sobre isso para ele. Existem situações nas nossas vidas que a resposta não vai estar no médico, a resposta não vai estar no advogado, a resposta não vai estar no nosso patrão, no nosso pai, na nossa mãe, não vai estar em alguém muito poderoso. Nós só encontramos a resposta em Deus. E a visão, Daniel teve essa visão, e essa visão falava sobre uma grande guerra que iria acontecer, que estava por vir. E a palavra diz que durante 3 semanas, Daniel ficou aflito por causa dessa visão. Daniel ficou muito angustiado, e ele se absteve de tomar o vinho, ele se absteve de comer carne, ele se absteve de muitas coisas, e ele sofreu durante essas 3 semanas por causa dessa resposta que não chegava. Imagina você ter uma visão de aquilo, você saber de alguma coisa que está prestes a acontecer, e você não ter respostas sobre como você pode fazer alguma coisa, sobre que estratégias que você pode usar. Você não sabe quando que aquilo vai acontecer, quando que aquilo vai chegar. Às vezes dentro de nós gera ansiedade, gera medo. Talvez tenha acontecido isso com Daniel. E ele se absteve de todas essas coisas, e passado esse período, essas 3 semanas, ele angustiado, quando ele estava às margens do rio Tigre, apareceu um anjo para ele e trouxe a resposta. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 10, vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Daniel 10, 12 e 13. Aparece para ele um homem, para Daniel, que era um anjo, e diz assim no verso 12: em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Amém? Daniel era muito amado. Isso é um fato muito interessante, porque no capítulo 10 de Daniel menciona 2 vezes que ele era muito amado. O interessante dessa situação é que Daniel ele era entregue de uma forma tão profunda ao Senhor, ele tinha uma vida tão devota a Deus, que ele foi chamado de muito amado. Isso é muito interessante. Imagina alguém, o anjo do Senhor descer para você e dizer para você: olha, você é muito amado. Quando eu li isso, a minha mente já viajou assim, nossa, eu fui fundo. Eu imaginei o anjo chegando em Daniel e falando assim: cara, você é muito amado, porque para eu descer aqui para poder falar com você, só alguém muito amado. Eu fiquei imaginando isso, e realmente não tem como você negar que Daniel era muito amado. Porque Daniel ele tinha uma vida de muita intimidade com Deus. Daniel era muito próximo do Senhor, e como a gente falou, Daniel orava 3 vezes ao dia. E eu imagino que, além desses 3 momentos de oração que ele dedicava ali ao Senhor, eu acredito que a sua vida era inconstante falando com Deus. Ele ia para lá, ele falava com Deus, ele fazia alguma coisa e ele falava com Deus. Ele a todo momento estava conversando com Deus, estava consultando a Deus. E isso fazia que o céu se movia sobre a vida de Daniel. Fazia o céu se mover de uma forma tão linda, a ponto de um anjo descer para poder falar para ele: Daniel, não é possível, você é muito amado, porque, sei lá, o anjo estava lá, trabalhando, fazendo alguma outra coisa, tocando algum hino, ensaiando alguma coisa, ou na administração, no telemarketing, fazendo alguma coisa. E Deus solicita, eu fiquei muito imaginando isso, de Deus solicitar o anjo, falar: ó, para tudo que você está fazendo, e vai lá e desce e entrega essa mensagem para Daniel. É muito interessante, porque no capítulo 9, num capítulo anterior, também vai dizer que Daniel é muito amado. Do verso 21 ao 23 diz: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora eu vim para te dar percepção e entendimento.
Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Isso é numa outra visão que Daniel tem no capítulo 9. Nós precisamos entender que as nossas orações, elas movem o coração de Deus. Um coração quebrantado move o coração de Deus. A nossa oração pode mover o coração do Senhor. E nós podemos também ser respondidos pelo Senhor, mas nós precisamos insistir nisso. Nós precisamos insistir e nós precisamos ter o nosso coração voltado a Deus. Precisamos ter o nosso coração devotado ao Senhor. E o Senhor, Ele vai ouvir livramentos, escapes. O Senhor, Ele concede a nós em meio à nossa oração. Quando nós nos deleitamos, quando nós nos derramamos diante da presença de Deus. O Senhor nos dá todo o escape, todo o livramento necessário, quando nós pedimos com o nosso coração sincero diante do Senhor. Às vezes em nossa vida nós aceleramos muitas coisas. E Daniel, ele precisou esperar 3 semanas. Em nossa vida nós aceleramos muitas coisas. E às vezes nós não obtemos a resposta exata do Senhor por causa que nós colocamos a mão onde nós não deveríamos ter colocado a mão. Eu dou sempre esse exemplo, eu dou o exemplo da Lívia de que ela, às vezes a gente compra uma fruta e deixa lá e ela quer comer a fruta verde. Às vezes ela morde a fruta está verde, não dá para aproveitar a fruta e deixa lá, às vezes, para amadurecer a fruta, mas ela já mordeu a fruta, acaba estragando. Quando nós não esperamos na resposta do Senhor, nós comemos fruta verde, nós avançamos o sinal vermelho, nós perdemos aquilo que era excelente para nós, para receber algo meia boca. O Senhor, Ele tem o que é de excelente para nós, o Senhor, Ele tem o que é de melhor para nós, o que é necessário para nós, para aquele momento. Mas nós precisamos confiar no Senhor que no tempo oportuno Ele virá com a resposta para as nossas vidas. Se nós vivêssemos essa vida de oração que Daniel tinha, de comunhão com o Senhor, nós viveríamos uma vida muito menos ansiosa. Porque se nós oramos ao Senhor, se nós conhecemos a Deus, nós sabemos também do seu infinito poder. Nós sabemos também daquilo que Ele pode entregar para nós, da grandeza das mãos dEle, daquilo que Ele pode entregar para nós quando nós conhecemos o Senhor. Então nós nos deleitamos nele, porque se o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, eu não tenho esse poder de fazer infinitamente mais, e por que eu coloco a mão aonde não é para eu colocar a mão? Por que eu avanço aonde não é para eu avançar? Eu preciso entender que Daniel esperou 3 semanas, e às vezes nós não conseguimos esperar 3 dias, às vezes nós não conseguimos esperar 1 semana. Existem situações nas nossas vidas que nós vamos esperar 3 meses, 3 anos, alguns anos, mas o Senhor, Ele virá com a resposta para as nossas vidas. Nós veremos a resposta do Senhor para as nossas vidas. Você sabe que se nós vivêssemos assim, muito mais tranquilos com o Senhor, se nós tivéssemos essa confiança no Senhor, nós seríamos muito mais desacelerados. Nós, como paulistas, e eu pego o trem todo dia, o metrô todo dia, e eu não suporto quem para do lado esquerdo da escada rolante. Não, fica uma dica aqui, utilidade pública. Do lado esquerdo você não para, você para do lado direito. Do lado esquerdo é quem está com pressa igual eu. Mas às vezes eu não estou atrasado. Eu tenho muito tempo para chegar. Mas o paulista o tempo todo está com pressa. Às vezes vem alguém de outro estado, ou do interior de São Paulo, chega em São Paulo, fica maluco, que é todo mundo com muita pressa. E nós precisamos entender que nós não precisamos dessa pressa mediante os nossos desafios das nossas vidas. Porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem todo o controle nas suas mãos. Então, se nós entendemos isso e descansarmos do Senhor, nós não vamos viver ansiosos, nós não vamos ter preocupações nas nossas vidas, porque o Senhor, Ele está com o controle de tudo. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não precisamos ficar aflitos. Deus está com a solução em suas mãos, e em breve o Senhor virá com a resposta para nós. Daniel era muito amado. E isso é muito impressionante, mas eu quero que você saia daqui entendendo que você também é muito amado. E o Senhor, Ele tem uma resposta para a sua vida. Imagina que privilégio ser conhecido pelos anjos como muito amado.
a ponto de um anjo descer e falar para ele: não é possível, você é muito amado. Eu estava lá tranquilo, mas Deus mandou descer para te dar essa mensagem. Daniel 12, de novo eu vou ler aqui, e ele prosseguiu: não tenha medo. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Além de ser um servo fiel, Daniel também era humilde. Daniel, ele reconhecia a soberania de Deus. Daniel, ele se humilhava diante da presença de Deus. Ele entendia que se fosse pelas forças dele, ele não conseguiria em lugar nenhum. Ele era fiel, ele era humilde, e ele também se posicionava diante das situações. Em meio às adversidades da nossa vida, nós nos distraímos. Em meio a tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós acabamos esquecendo de ouvir a voz de Deus. Nós nos distraímos com os afazeres, nós nos distraímos até com a situação que nós estamos passando. Já viu que quando a gente está numa situação tão difícil, a gente não para de falar dessa situação. Mas não sei lá o que, mas é isso, mas é isso, mas é isso, mas é isso, e isso vai acontecer, e eu estou muito preocupado. E nós falamos demais, e às vezes nós não damos tempo para ouvir a voz de Deus. Existem momentos que é necessário nós ficarmos calados e esperar que Deus responda para nós. E às vezes nós falamos muito, queremos fazer muito, queremos ir muito longe, e o Senhor, Ele às vezes está esperando que a gente feche a nossa boca, para que Ele fale com a gente. Mas como nós vamos ouvir a voz de Deus? Nós sabemos que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. E nós precisamos conhecer a Deus para reconhecer a voz de Deus. Se nós não nos aprofundarmos em conhecer a Deus, nós não vamos entender como é a voz de Deus. Então nós precisamos nos aprofundar. E como que eu reconheço isso? Lendo a palavra e orando ao Senhor. Através dessas coisas, eu posso reconhecer muito mais como é o som da voz de Deus, o tom da voz de Deus, a altura que Ele fala. Isso parece muito engraçado, mas o Senhor, Ele fala ao nosso coração, e nós sabemos, nós temos convicção de quando é Deus que fala. Daniel estava 3 semanas esperando a resposta de Deus, e esse anjo veio sobre ele quando ele parou ali sobre a margem daquele rio. Talvez ele já estava esperando essa resposta, ele sabia que Deus ia vir com a resposta, mas naquele momento que ele parou, o anjo veio e desceu e falou para ele, conversou com ele. Daniel, ele já tinha vivido muitas experiências com o Senhor. Ele sempre foi fiel e se posicionou diante das situações. Existem momentos que nós precisamos nos posicionar. De que lado nós estamos? Assim como eu falava com esse meu amigo, de que lado que ele está? O Senhor às vezes está esperando uma posição nossa. Existe uma história de que Satanás, ele é dono do muro, e quando nós estamos em cima do muro, nós estamos em cima do muro de Satanás. Então nós precisamos estar do lado do Senhor. Diante das situações, você precisa falar: Deus, resolve isso para mim, porque só o Senhor tem o poder de resolver isso para mim, mas eu sou um servo fiel teu. Nós precisamos continuar sendo servos fiéis ao Senhor, posicionados como Daniel era. Ele foi fiel ao Senhor, ele acreditava que o Senhor viria com a resposta. Quando Daniel precisou rejeitar os manjares da Babilônia, os pratos que eram oferecidos para ele, Daniel rejeitou. Quando precisou confiar no Senhor, naquela fornalha, Daniel confiou. Quando precisou na cova dos leões, quando precisou descansar no Senhor, Daniel descansou. Ele não cessou de orar, ele não cessou de se posicionar. Quando foi necessário decidir não se prostrar diante daquela estátua, ele não se prostrou. Então nós, assim como Daniel, precisamos também ter o nosso posicionamento diante do Senhor. De que lado você está? Se você está do lado do Senhor, você precisa entender que uma vida de oração é uma vida de propósitos. Se você está do lado do Senhor, você precisa entender que você precisa ter uma vida de oração e de leitura da palavra. Em todas essas coisas, Daniel viu a mão de Deus, porque ele era fiel ao Senhor. E quantos livramentos o Senhor já nos deu?
em quantos buracos que nós mesmos nos enfiamos, o Senhor já nos tirou por causa da sua misericórdia. Foi o Senhor que nos livrou. Talvez se você pensar agora, um acidente que você não morreu, alguma coisa que você passou que era para você estar, sei lá, afundado no fundo da lama, e o Senhor te tirou de uma forma sobrenatural. Quantos livramentos nós já tivemos, e essas coisas nos provam que nós precisamos mergulhar diante da presença de Deus, nos aprofundar em oração, porque o Senhor, Ele tem a resposta. Porque se Ele te livrou de alguma coisa, por que Ele não vai dar uma resposta para a sua vida? Se Ele te livrou de uma cilada, por que Ele não vai vir com outro livramento para a sua vida? Mas nós temos sido fiéis ao Senhor, fiéis em tudo. Nós temos sido fiéis na nossa devoção ao Senhor. Nós temos sido fiéis nas nossas finanças. O nosso casamento, nós temos dedicado o nosso casamento a Deus. Nós temos dedicado o nosso ministério, o nosso emprego. Tudo que nós temos dedicado a Deus. Nós temos esperado no Senhor, ou nós temos agido com a nossa própria mão. Nós temos nos posicionado diante das situações como filhos de Deus, ou nós temos negado ao Senhor. Essa situação também nos faz entender de que, desde o primeiro dia, olha que interessante, no versículo 12, que ele diz assim, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Aí no verso 13 diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Você vê que no verso 12, Deus ouviu a oração que Daniel fez. E assim que ele fez a oração, Deus já ouviu. Mas o inimigo aqui representado como o príncipe da Pérsia, lutou com o anjo do Senhor para que essa resposta não chegasse para Daniel. Isso nos faz meditar da importância que é nós levarmos a sério o mundo espiritual. Eu vejo que hoje em dia nós temos vários segmentos do cristianismo protestante. Várias pessoas falam sobre várias coisas e pouco se fala sobre o campo espiritual. E nós como igreja precisamos entender de que o campo espiritual ele é muito real. Olha a experiência que eu vivi ontem. E desde o momento que eu entrei naquele salão, o Senhor ele já ministrou muito forte ao meu coração de que algo estava acontecendo. Se nós entendêssemos sobre isso, se nós levássemos mais a sério de que há situações de que o inimigo não quer que aconteça, há respostas talvez, há mistérios do Senhor que o inimigo não quer que seja revelado. E talvez o Satanás ele tenha lutado e ele tenha impedido de que coisas aconteçam nas nossas vidas, e batalhas espirituais estão acontecendo em um campo que a gente não tem noção, que a gente não tem dimensão. Eu já ouvi testemunhos muito fortes, mas eu lembro de um testemunho de uma mulher que ela estava internada, e ela estava ali sobre os aparelhos, e aquela dificuldade, aquela luta da vida e da morte, e ela estava quase entrando em coma e muito fraca, e ela orando, um pastor foi até aquele lugar e começou a orar por ela. De repente a energia do hospital acabou. Ficou alguns minutos sem energia no hospital. E aquele pessoal que estava ali naquele quarto começou a orar e batalhar espiritualmente, orar e clamando ao Senhor, até que a energia voltou e os aparelhos ligaram novamente. E hoje em dia essa pessoa ela já está bem, já saiu dos aparelhos, foi curada de uma doença muito grave. Ou aquele vídeo que ficou muito famoso daquela criança que cai na piscina, fica um tempo afogada na piscina, de repente ela volta, e o seu pai começa a orar, e a mãe começa a cantar, eles começam a orar, e Deus vai e traz a vida de novo para aquela criança. Existem coisas que somente a oração que trava batalhas. As nossas mãos não conseguem alcançar lugares aonde o espiritual consegue alcançar. E esses dias que nós viemos aqui de quarta-feira, nunca são em vão.
nunca são em vão. A igreja está orando, e nós vemos assim, poxa, quando nós nos reunimos, talvez nós temos orações individuais, nós temos a nossa família que nós estamos orando, nós temos parentes, temos amigos que nós estamos orando, viemos aqui, clamamos. Só que quando a igreja abraça, e quando nós como igreja nos reunimos, nós estamos impedindo que Satanás feche as portas. Nós estamos impedindo que, sei lá, aconteça alguma coisa e tenha alguma catástrofe que invada o templo, ou que aconteça alguma coisa na igreja, que haja uma invasão. Quando nós estamos orando como igreja, nós estamos impedindo que Satanás haja nesse lugar, mas principalmente nós estamos pedindo para Deus que a sua glória se manifeste sobre nós. Nós precisamos entender então que o campo espiritual é muito sério. Eu e a Lívia, nós temos algumas regras que nós temos na nossa casa. Existem conteúdos que nós não assistimos, existem coisas que nós não ouvimos, existem pessoas que talvez a gente nem gosta que entre na nossa casa, porque o mundo espiritual é muito sério. E nós precisamos ter esse entendimento de que se nós lutarmos, aqui nós vamos ler aqui em Efésios 6, sobre as armaduras do Senhor, sobre as armas de Deus. Se nós usarmos essas ferramentas, nós vamos combater também vamos lutar também nesse plano espiritual, com o Senhor, mas nós precisamos estar constantes nisso, precisamos entender a importância disso, e vamos ler lá, quer ver, Efésios 6, do 11 ao 18, eu já vou lendo aqui. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que coisa interessante, vista-se da armadura de Deus, porque Satanás ele está arrumando várias ciladas para nós cairmos. Como que nós vestimos essas armaduras? Na onde que eu arrumo essas armaduras? Verso 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, irmão, leve a sério a região celestial, leve a sério as batalhas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Às vezes nós temos pessoas que têm nos perseguido, temos pessoas que têm tirado a nossa paz, existem causas que nós não sabemos o que fazer. O joelho no chão é a nossa arma, a oração é a nossa arma. Então persista em oração, porque tem coisas que a gente não consegue resolver, assim como foi com Daniel. Olha que interessante, o anjo precisou batalhar para poder entregar a resposta para Daniel, e precisou de ajuda de outro anjo para poder batalhar. Então, irmãos, enquanto a gente está aqui, o mundo espiritual aqui tem várias guerras acontecendo, lá fora tem várias guerras acontecendo, às vezes aqui dentro tem guerras acontecendo, na nossa casa tem guerra acontecendo. Então nós precisamos estar vigilantes a isso. Olha o que diz no verso 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito isso, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés os calçados de prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha que coisa mais forte é nós lermos isso. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões nós precisamos consultar o Senhor. Não quer ter dor de cabeça, quer evitar cansaço, quer evitar problema para a sua vida, quer evitar atraso na sua vida, ore ao Senhor antes de qualquer situação, porque Deus tem a resposta para as nossas vidas. Em toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração.
esteja atento, abre os seus olhos, esteja atento no mundo espiritual, aos sinais que Deus está mandando para vocês, e perseverem em oração, permaneçam firmes, como o Jair falou na semana passada, isso foi muito forte, constante em oração, não desfaleça, não desanime, tenha orado por alguma situação, e a resposta ainda do Senhor não veio, continue orando, porque batalhas talvez possam estar acontecendo para a resposta não chegar para a sua vida. Mantenha-se firme em oração, persevere em oração. A nossa vitória, a vitória do crente só vem através da oração. Nós não temos mediante qualquer outra situação, a vitória é somente diante da oração. Para que a resposta chegasse em Daniel, foi necessário uma batalha espiritual nos céus, para que isso chegasse no âmbito espiritual, para que isso chegasse. Quantas vezes nós não temos dado devido valor ao campo espiritual, a essas guerras? Talvez nós achamos muita perda de tempo, cultos de quarta, domingo antes da celebração de família, vir orar ao Senhor, orar em nossa casa, fechar o nosso quarto, falar com o Senhor. Às vezes nós temos levado uma vida tão mecânica, que a gente acha que servir ao Senhor é se arrumar bonitinho, vir na igreja, fazer uns louvores bem legais, às vezes chorar, voltar para casa e continuar a semana toda bagunçada. E aí a gente no domingo vem e volta, e como aquele ritual, pede perdão de novo, chora diante do Senhor, faz uns louvores bonitos, ouve uma palavra e o resto dos nossos dias tem sido os mesmos. O Senhor está nos chamando a um lugar de profundidade, aonde o domingo, o culto, a celebração de domingo da família vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Em todos os dias nós podemos sentir a presença de Deus. Quem estava aqui no domingo? No domingo o Senhor, Ele desceu com a sua glória, durante o louvor e durante a palavra, e no fim da palavra, e na oração aqui na frente. Esses movimentos sobrenaturais podem acontecer dentro do nosso quarto. Nós precisamos estar conscientes disso. E às vezes a gente acha que é uma perda de tempo, mas nós precisamos permanecer firme, orando, lendo a palavra e jejuando. O jejum é uma prática que muitas das vezes é esquecida por nós. Mas o jejum também faz parte da vida do cristão. E o jejum também é uma ferramenta para nós batalharmos, andarmos de glória em glória, todos os nossos passos nós vamos dar no sobrenatural quando nós jejuamos. Todo o plano espiritual, ele tem se movimentado, ele se movimenta constante, em base da nossa oração, em base daquilo que nós estamos fazendo. E nós, através disso, conseguimos movimentar esse plano. Nós fortalecemos a nossa fé em Deus e alcançamos a vitória, quando nós botamos a nossa vida em oração. E a nossa vitória, a vitória de todo crente, só vem através da oração. Ela é a chave para abrir as portas aonde não tem portas. E ela também é a chave para revelar os segredos de Deus para as nossas vidas. Mas muito além disso, ela é o relacionamento nosso com o Senhor. Ela é um relacionamento de um pai para um filho. Ela é uma conversa. Ela é uma conversa de um relacionamento tão íntimo, tão profundo, que faz o pai mandar o seu anjo parar o que está fazendo e trazer a resposta para Daniel. Imagina como era a vida de Daniel de oração, que a Bíblia fala que ele é muito amado, e essa intimidade nós podemos alcançar. Esse lugar de intimidade com o Senhor, essa profundidade que Daniel tinha, nós podemos também alcançar com o Senhor. Mas isso é necessário partir de nós, ter uma vida de oração. Se você está aqui essa noite, talvez você não tenha ainda uma vida de oração. Talvez você nunca fez uma oração profunda com o Senhor. O Senhor, Ele não está esperando de você que você fale palavras bonitas. O Senhor não está esperando de você que você fale coisas muito profundas. O Senhor está esperando que você tenha um coração sincero na presença dEle. Assim como você conversa com sua esposa, com seu esposo, assim como você conversa com o seu amigo, o Senhor, Ele está querendo ter esse nível de intimidade com você. Porque quando a resposta chegar para você, existe um pastor que fala isso e eu acho muito interessante.
Deus fala a nossa língua. O Senhor, Ele vai trazer a resposta para você na sua linguagem. Talvez o Senhor, Ele te dá respostas em sonhos. Talvez o Senhor, Ele te dá respostas em visões. Talvez o Senhor, Ele te dá respostas que você consegue ouvir de uma forma audível, você consegue entender que é o Senhor. Mas para isso nós precisamos fazer uma oração ao Senhor. E agora, nós iremos orar ao Senhor. E você não precisa se preocupar se você vai falar alguma coisa errada. Você não precisa se preocupar se você vai ter algum erro de português, se você vai conjugar algum verbo errado. Você não precisa de nada disso. Você precisa ter um coração e falar: Senhor, é isso mesmo. Eu estou aqui só bagaço. Minha família está toda zoada. Pô, meus filhos nossa, tudo zoado, só vivo o dia inteiro na rua, não quer saber de estudar. O meu emprego está tudo ruim, não vem cliente, nossa, eu estou desempregado. Estou procurando emprego, já mandei um monte de currículo, não está nada dando certo. O Senhor está querendo que você abra o coração essa noite. E, em nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração. Que você entenda que esse exemplo da vida de Daniel perdure aqui nessa igreja. Que seja como uma cultura nossa orar 3 vezes ao dia. Que seja como uma cultura nossa nos trancar no nosso quarto e nos deleitarmos diante do Senhor. Vamos orar aí de onde você